Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Freire, eu sou da IBM. Vim aqui apresentar para vocês uma palestra que para mim é muito importante para o lado de testes. Eu gosto muito do lado de testes. Então eu tive sorte de ser o último apresentador aqui hoje, porque eu acho que no fundo ele condensa muitas das ideias que a gente viu ao longo do dia na trilha de testes. Então, sem querer ou alinhado magicamente aí com os nossos colegas que apresentaram na trilha de testes, eu comprimi algumas dicas de como testar de uma forma mais efetiva e como testar melhor, mais rápido. Então, são ideias que eu procuro trazer para vocês levarem para a organização de vocês e poderem compartilhar isso aqui, que foi aprendido durante o evento. Como eu falei, meu nome é Felipe, eu trabalho na IBM já há uns 13 anos, trabalhei em todas as áreas, comecei com desenvolvimento, depois fui para testes, e hoje eu atuo com muitos clientes, ajudando eles a melhorar o desenvolvimento. Então eu faço um trabalho de consultoria, treinamento, implantação de ferramentas e soluções. E por conta desse meu trabalho, eu tenho a vantagem de conhecer muitos ambientes distintos de teste, muitas realidades de clientes de setores financeiros, seguradoras, telecom, de diversos mercados, desde o varejo, tá, e todos os tamanhos. Normalmente a IBM trabalha em projetos complexos e grandes, né? Já trabalhei com equipes onde a equipe de teste tinha cerca de 60 pessoas só para testes, no pico do projeto. Então a gente conhece algumas realidades aí de desenvolvimento e de testes, e eu queria trazer um pouquinho disso para vocês e compartilhar para que vocês levem algumas lições. Então esse é meu objetivo hoje aqui, é dar armas para vocês poderem mudar um pouquinho os testes na empresa onde vocês trabalham, e isso trazendo experiências da IBM e de eventos internacionais de testes. Hoje eu fiquei muito feliz em estar nesse evento aqui e ver um volume tão grande de gente interessada em testes, em testadores com foco em testes. Eu fiz uma palestra há uns 3 anos atrás no Bratest, e a gente tinha muito menos pessoas nas salas de teste, ou o volume de pessoas focadas em testes ainda era pequeno. Se comparando com alguns outros eventos que eu já fui fora do Brasil, por exemplo, o Star East, Star West, que são eventos lá nos Estados Unidos de testes, que juntam quase 4.000 pessoas e uma semana inteira de palestras de testes. Então a gente está vendo um crescimento da maturidade aqui no mercado brasileiro, e isso é muito legal. Então é uma oportunidade aí de quem é testador melhorar seus skills de teste e trazer conhecimentos de fora, e quem não é testador ainda, se interessar pela área, se envolver, porque acho que é uma boa oportunidade trabalhar em testes hoje. Bom, eu não gosto muito de criar expectativas, então minhas dicas de teste já estão aqui na minha agenda. Então eu vou começar com uma breve introdução, falar um pouquinho o que mudou no cenário de testes, no mercado de testes, pelas observações que eu tenho tido trabalhando na IBM, e depois eu vou falar de algumas dicas aqui, que vão desde cloud a como adotar o Agile em testes. Então, de uma forma resumida, eu vou falar sobre muitos temas que a gente entrou em detalhes ao longo do dia. Então, sintam-se à vontade também para questionar a qualquer momento. Tá? Teve, recentemente, em março, a IBM lançou um estudo, o resultado de um estudo que ela fez com mais de 100 empresas ao redor do mundo. E o mais legal desse estudo, que chama CEO Study, foi feito basicamente com CEOs e CIOs de grandes empresas aí, de diversos segmentos ao redor do mundo, é que no ano passado, esse estudo foi do ano passado, foi publicado no começo desse ano. No ano passado foi a primeira vez, acho que são 8 anos que a IBM já faz esse estudo ou mais, foi a primeira vez que a tecnologia apareceu como um fator de diferenciação crítico para o negócio dessas empresas. Então não é um CIO falando aqui, é o CEO falando que hoje o meu maior fator de diferenciação para o mercado é tecnologia. A tecnologia passou um monte de coisa, passou skills humanos, passou fatores de mercado, fatores macroeconômicos, diversos outros fatores que influenciam o crescimento de uma empresa e o negócio de uma empresa. Hoje, o visto como mais importante para os CEOs são os fatores tecnológicos. Então isso coloca a gente aqui que trabalha em tecnologia no foco, porque a gente tem que entregar. Hoje a gente pode fazer
muita diferença para o negócio de muitas empresas. Esse dado é interessante e mostra a prioridade de desenvolvimento que a gente tem aí no mercado, né? Mas, por outro lado, esse é um dado triste. Ele é um pouquinho mais velho, é do Capper Jones de 2011, mas os softwares são culpados até hoje como os piores problemas de produto são oriundos de software. De qualquer outra coisa feita pelos homens, o software ainda é o mais culpado por problemas e custos aí. Então, nesse estudo, levou-se em consideração que se gasta cerca de 150 bilhões por ano por custo de softwares mal feitos. Então, temos muito espaço aí para trabalhar as questões de qualidade e de testes, né? Se por um lado a gente está lá no foco, por outro lado, essa indústria ainda é imatura. O estudo ali ainda fala muito mais sobre diferenças de uma indústria madura e de uma empresa que desenvolve de forma madura e de uma empresa que desenvolve de uma forma muito amadora. É um dado, quem estava na trilha de ALM talvez tenha visto, mas eu acho um dado muito interessante. Um banco aqui na Escócia, o Royal Bank of Scotland, teve um problema no upgrade de software que deixou o banco parado por 4 dias. 4 dias as pessoas não podiam acessar a conta dela, seja numa agência, seja no internet banking, o banco ficou fora do ar. E, pelo que eu ouvi dos bastidores desse problema, foi uma atualização de um software simples, teoricamente é um patch que foi aplicado e causou essa parada no banco. Antes desse caso aqui, eu ouvia falar na indústria financeira de que se um banco para por um dia, ele pode deixar de existir, né? Então, esse banco aqui, por sorte, sobreviveu. Mas qual foi o impacto disso para a marca desse banco? E a gente tem outros casos aqui, desde multas por um erro num software, onde os clientes foram cobrados a mais. Essa empresa telefônica da Nova Zelândia teve que pagar 2,7 milhões para alguns quase 50 mil clientes que tiveram a sua conta com cobranças indevidas, né? Outra perda interessante, um sistema que ficou fora do ar de uma empresa de negociação de ações, de trading, custou essa empresa 440 milhões em 45 minutos. Então, esses custos de software que a gente não às vezes não mede ou estão escondidos, a gente só vê quando eles acontecem, eles justificam muito que a gente invista em qualidade, que a gente, antes de acontecer algo trágico como esse, a gente possa investir em qualidade. Aqui tem mais alguns dados, eu não vou entrar em detalhes, mas eu acho que eles são mais para referência de vocês e exemplificar por que a gente tem problema. Normalmente, para entregar um pequeno pedaço de software, uma mudança, alguma coisa desse tipo, nas empresas que a IBM trabalha ou que a gente fez essa pesquisa aqui, leva-se em torno de 4 a 6 semanas para fazer uma alteração de código e implantar isso em produção e isso está disponível. Tá? Isso aqui é a realidade do mercado corporativo. A gente tem empresas da outra ponta que são muito ágeis, que colocam mudanças diariamente, às vezes muitas mudanças por hora. Então, como é que a gente consegue reduzir esse gap entre muitas mudanças em um dia, colocando coisas novas em produção todo dia, por exemplo, ou levando 4 semanas para colocar alguma coisa em produção? E ainda quando a gente coloca em produção, ainda 51% dessas implantações sofrem rollback. Então, a gente parece que o negócio não é sério, né? Quando a gente vê esses dados, aí, se você coloca em números e leva isso para a sua empresa e fala assim, precisamos investir em melhorar a maturidade da empresa, precisamos investir em teste, precisamos investir numa ferramenta, precisamos investir em profissionais, em capacitação. Quando coloca esses números aqui por trás, fica um pouco mais fácil de você justificar nos seus níveis gerenciais ou nos seus altos níveis. Bom, como eu falei, em 2010 eu fiz uma apresentação que chamava As Piores Práticas de Testes, né? Na verdade, eu estou fazendo o contrário aqui, eu estou falando em dicas. Né? Naquela época eu fiz essa apresentação, eu trouxe só um slide dessa apresentação para lembrar que acho que algumas coisas são parecidas aqui. Uma coisa que vai e volta, eu trabalho na IBM, a IBM fornece ferramentas de teste, né? Ferramentas de automação. Um item aqui que é recorrente são gerentes ou
às vezes, diretores que acham que dá para automatizar todos os testes. Né? Então, aquela contínua busca por automação e desvalorizando o profissional de teste. Né? Então, esse é um dos problemas que a gente vê recorrente. Eu vou abordar alguns desses problemas de novo nas dicas, né, de como evitar isso. Mas eu trouxe mais para referência. Esse slide. Vamos falar aí da primeira dica. Os testes têm que ser focados. A gente sabe, todo mundo aqui já ouviu falar, que dá para ter testes infinitos num sistema. Se a gente for testar todas as variáveis, todos os cenários possíveis, todas as combinações de hardware e de software que estão envolvidas no teste, a gente pode passar dias, meses, semanas, anos testando uma aplicação. Então, o ideal é que a gente procure focar os testes. E focar como? Isso aqui parece tão óbvio, mas às vezes uma planilha de bug que eu tive lá, um bug tracking que eu acumulei ao longo dos anos, eu descubro onde normalmente minha equipe erra, que tipo de erro normalmente é detectado, esse histórico de projetos, às vezes ajuda a gente a focar os testes onde é mais necessário, onde é prioritário. Né? Ou então olhar para o risco que aquela aplicação apresenta para o negócio. Quais são os riscos que eu tenho? Como é que eu vou analisar risco? Então, os testes, a gente sabe que quando chega no dia a dia de um projeto, o teste normalmente é empurrado lá para o final e é o primeiro a perder espaço no tempo quando a gente atrasa o cronograma do projeto. Então, por outro lado, o teste tem seu custo também. Vou falar um pouquinho do custo da qualidade, que é um termo interessante, e até o pessoal que desenvolve em Agile tem algo parecido com isso, que é o débito técnico, o technical debt. Então, é o custo da gente fazer o software nas coxas. Né? Então, a gente vai fazendo o software nas coxas e a gente vai pagar isso aqui lá na frente. A gente implanta. Precisa fazer rápido, precisa fazer de qualquer jeito, a gente faz. Mas isso tem um custo. Né? De vermelhinho aqui é o custo de eu não ter investido nada em qualidade. Então, às vezes, eu tenho que ter retrabalho. Hoje, retrabalho é muito grande na indústria ainda de software. Muitas pessoas trabalham só dando manutenção num sistema e, muitas vezes, resolvendo problemas, continuamente resolvendo problemas. Então, ficou eternamente num ciclo de manutenção. Mas eu posso também ter problemas externos. Quando afeta o meu cliente, realmente para o negócio. Então, tem fatores que estão fora do meu controle. Então, a baixa qualidade pode causar esse impacto. A gente tem que calcular qual que é o custo da baixa qualidade. Mas eu também tenho um custo para atingir qualidade. Né? Lembrando de uma coisa, testes não é sinônimo de qualidade. Testes é uma verificação que eu faço para saber qual é o nível de qualidade que eu tenho na minha empresa. Então, um dos skills que um testador tem que ter é saber se comunicar bem. Para saber defender o porquê que eu tenho que mudar o meu desenvolvimento, ou porquê que eu tenho que corrigir algum problema. Né? Então, o custo dos testes estão aqui, o custo de se verificar a qualidade. Mas também tem custos de prevenir problemas. Então, investir na equipe, na melhoria do skill do desenvolvimento, investir num servidor novo, num ambiente de testes estável, ou que seja mais parecido com um ambiente de produção. Tá? Então, eu tenho aí alguns custos associados. E é claro que o meu teste e o foco do meu teste vai depender do quanto eu tenho aqui de... Quanto vai me custar eu ter uma baixa qualidade ou quanto eu quero investir em qualidade. Tem alguns dados aqui também interessantes. A gente, mesmo um bom desenvolvedor aí, comete entre 15 a 50 erros a cada 1000 linhas de código codificadas. Depende da tecnologia, etc. Aqui tem um estudo mais detalhado. Mas, assim, bugs sempre vão existir. E aí a gente tem que calcular qual que é o custo de corrigir eles antes, cedo ou mais tarde. E aí focar os testes. Bom, quando eu falo em focar os testes, em fazer o plano de testes, normalmente vem uma perguntinha para mim. Mas quantos % do desenvolvimento eu tenho que ter em testes? Qual que é o volume de testes que eu tenho que fazer? Como é que eu estimo testes? E sempre vem uma pergunta tentando achar uma mágica, uma métrica do mercado, uma métrica da indústria de testes. Eu trouxe um slide aqui que eu capturei numa apresentação no Star East do ano passado. E ele tenta responder essa métrica do mercado, mas ele já avisa antes, não existe isso. Você pode usar algum parâmetro para começar a trabalhar, mas realmente, no fundo, você vai descobrir que cada empresa tem seu patamar de qualidade. E às vezes você investe mais ou menos em qualidade.
Então, um número mágico aí que tem é mais ou menos 35% do tempo gasto em desenvolvimento, ou do esforço em desenvolvimento, é o esforço que eu tenho que gastar em qualidade, em testes. Não só testes de sistema, testes de aceitação, mas também testes de código. Então, aqui ele quebra um pouquinho esse número. Mas isso aqui é quando você não tem nada para fazer testes. Você quer focar, você quer ter um recurso, você quer justificar com alguém. Começa por aqui, mais ou menos 35%, ou se você descontar a parte dos testes do desenvolvedor, isso aqui cai para cerca de 30%. E tem uma tendência de aumentar. Eu vou falar de um caso bem grave aqui, que isso aqui é muito maior que esse número. Mas, no fundo, a estimativa de testes, ou focar seus testes e saber o quanto eu preciso fazer de testes, depende de alguns fatores. E eu costumo brincar que parece com uma companhia de seguro. Então, quando a gente vai fazer o seguro de um carro de alguém, a gente vê qual que é o risco que tem associado àquele carro dar problema. Então, esse vai ser o esforço de testes que eu vou estimar. Eu vou ver aqui fatores. Qual o tamanho desse sistema? Quanto ele impacta se ele ficar fora no ar? Qual que é a qualidade esperada? É um sistema que vai rodar em aplicativos mobiles? Mobile o pessoal acessa toda hora. Se falhar, as chances de eu perder um usuário vai ser alta. O que eu tenho de infraestrutura e ferramentas para testar? O que pode me ajudar a acelerar os testes? Quão boa é a minha equipe de desenvolvimento ou quão boa é a minha equipe de testes? Qual que vai ser a estratégia que eu vou adotar para testes? Todos esses fatores vão influenciar na estimativa do teste. Então, aqueles 35% que eu falei no slide anterior, você pode jogar fora se você conseguir montar uma planilha ali, como se fosse a planilha que a Porto Seguro usa para fazer o cálculo de um sinistro do seguro. Aí vem um exemplo que tenta contradizer o que eu disse anteriormente. Por isso que vocês, testadores, são pessoas inteligentes e conhecem, tem que ter várias ferramentas à disposição de vocês para qualquer etapa de testes. Mas isso aqui é um exemplo real. Tem uma aplicação, um sistema aí, que leva 4 meses para ser testado, independente do que eu mudei nesse sistema. Se eu mudei uma vírgula, ele leva 4 meses para ser testado. Chamaram a IBM para ajudar nesse caso. Chamaram a área de testes, a área nossa de automação, e falaram, ajuda nesse caso. A gente leva muito tempo para testar essa aplicação. Leva 4 meses para testar e tem uma equipe dedicada. Isso faz algum sentido? Tem que aumentar a equipe para a gente dar mais vazão a esses testes? Tem mais automação que pode ser feita aí? Dá para a gente fazer alguma mágica? E a triste resposta que a gente deu para essa equipe aqui é que não tinha muito o que mudar. Essa equipe já fazia esses testes há mais de 10 ou 20 anos. Ela já trabalhava assim. Então, cada release desse software leva 4 meses, no mínimo, para acontecer. Mas isso tem um motivo. Esse software está no coração da maior parte dos bancos e instituições financeiras do mundo. É um software da IBM, quem trabalhou com desenvolvimento mainframe conhece, é o SIX. Então, cada mudança de vírgula aqui, isso aqui não pode parar. Então, esse sistema é super crítico. Então, cada mudança de uma vírgula ali, eu tenho que testar todas as possíveis integrações, tenho que garantir que está tudo funcionando. Eles têm uma bateria de testes automatizados aí, que é imensa, e mesmo assim leva cerca de 4 meses para se testar esse software. Bom, então a dica número 1, ela envolve focar os testes, saber o que eu preciso fazer com os testes, dar direção. A gente tem que justificar o custo da qualidade para a nossa equipe e para o desenvolvedor, ou para a equipe gerencial. A dica número 2, essa aqui, eu acho que teve, há 2 anos atrás, quando começou a surgir um pouquinho mais intensamente métodos ágeis, começaram a ser mainstream, alguns testadores se desesperaram. Como é que ficam os testes agora nesse mundo ágil? E eu acho, na minha visão, isso tirou um peso das costas dos testadores. Porque os testadores, no mundo tradicional, de desenvolvimento tradicional, ficavam lá para o fim da cadeia de desenvolvimento. E tinham que pegar um monstro que tinha sido desenvolvido e testar tudo de uma vez. Então, o teste era um trabalho heróico. Ainda pode ser se vocês não se adaptarem ao modelo de entregas parciais. Isso ajuda muito o testador, porque o testador consegue trabalhar mais próximo do começo do desenvolvimento, onde corrigir um problema encontrado é muito mais fácil. Se eu encontro um problema e está para entregar o software semana que vem, a minha vontade de corrigir esse problema como desenvolvedor é baixíssima. Porque eu tenho que entregar. Eu não estou mais preocupado com
corrigir problemas. Mas se eu trabalho bem, tenho uma proximidade com o desenvolvedor e detecto um defeito lá no começo, isso fica muito mais simples de eu corrigir, né? Então, do desenvolvedor aceitar corrigir isso. E no final das contas, não adianta a gente imaginar que a gente fazendo um teste maravilhoso, o software vai sair bom. Né? Boas equipes fazem bons testes. Não é um bom processo, não é uma boa ferramenta, é um bom conjunto. Né? Então, essa frase eu acho bem interessante. Boas equipes desenvolvem bons softwares. Esse slide eu copiei aqui. Vocês vão ver que tem alguns slides em inglês, eu copio de várias fontes. Tá? Eu copiei aqui do Scott Ambler, um antigo colega nosso da IBM. E ele mostra aqui o custo, a curva de custo de corrigir um defeito. Então, quanto mais cedo a gente descobre um problema, um defeito, mais barato é. Se eu descubro lá num pair programming algum defeito de código, corrigir é quase que instantâneo. Se eu descubro, quando eu estou lá no final, no teste de aceitação, descubro que um requisito foi mal coletado e foi desenvolvido um software mal, corrigir isso aqui fica bem mais difícil. E ainda mais, aí esses custos aqui extrapola quando eu falo num defeito que é encontrado em produção. Todo mundo já viu algum gráfico parecido com esse, mas é só para ressaltar. A gente vê isso, mas a gente não traz os testes para o início do projeto. Não executa testes cedo. Bom, e qual que é a proposta para executar testes cedo? Então, tradicionalmente, existe uma fase que é um Big Bang. O sistema está pronto e começa-se a testar. E isso acontece muito ainda hoje, né? Mesmo com o advento dos métodos ágeis. E esse Big Bang é um risco imenso, porque a gente postergou o risco do projeto lá para o final. Então, a partir daqui, eu começo a descobrir que tem problemas, porque eu comecei os testes de sistema, comecei a verificar o sistema como um todo. Tem os testes de aceitação do usuário, os testes de operação, que não são muito comuns aqui no Brasil, mas existe isso. Testes de performance. Então, existe uma documentação imensa sobre testes, um monte de coisa que a gente pode fazer, mas mesmo assim, mesmo se a gente fizer tudo direitinho, by the book, seguindo todas as metodologias de teste tradicional, a gente ainda corre um risco muito grande por causa desse Big Bang. Como é que eu faço para poder acelerar isso? Começar a fazer testes antes. Que testes a gente propõe? Uma coisa, quando a gente fala de teste para trazer para o começo do ciclo, a gente pensa em teste automatizado, porque eu vou ter que repetir ele ao longo do ciclo. Mas teste automatizado, se você for pensar tradicionalmente, o pessoal pensa naqueles robôs que gravam interfaces. Né? E a interface ela muda bastante. Então, a gente nem sempre teste automatizado de interface é o melhor teste para a gente trazer para o início do projeto. Existem os testes que funcionam na camada de integração, nas camadas que estão por trás da interface. Então, testar um serviço, uma comunicação com o banco de dados, testar uma comunicação com SAP, com sistemas legado. Então, testar as interfaces do sistema, ou mesmo a comunicação entre intrasistemas, é o tal do teste de integração que a gente pode fazer mais cedo. Então, por exemplo, se eu vou fazer um teste de uma aplicação e vamos supor que a funcionalidade que está pronta é o login. Se eu for fazer o teste funcional pela interface, a interface ainda pode sofrer modificações e isso pode quebrar ou não o meu teste funcional automatizado. Mas se eu fizer o teste na camada do LDAP, por exemplo, esse login vai se integrar com o LDAP, com a AD do meu sistema. Então, em vez de eu testar a interface, eu testo a comunicação com o banco de dados. Vejo se isso está solicitando, enviando o usuário e senha para o LDAP e está recebendo o resultado. Esse teste é automatizado e a chance dele ser alterado é muito menor, dele quebrar é menor. Trazendo esses testes mais para cedo e fazendo os testes junto com o desenvolvimento, a gente reduz aquele risco do Big Bang. Tá? Eu posso também ter os testes funcionais, etc. Trazer todos esses testes para um pouco mais cedo. Então, a segunda dica é, não tem uma coisa fechada assim, de como fazer testes mais cedo, mas a gente tem que pensar caso a caso. Tá? Isso aqui é uma ideia de como fazer isso, a IBM tem soluções para trabalhar com vocês nesse tipo de abordagem, mas a gente pode fazer também com diversas ferramentas free. Sem ferramenta é um pouquinho difícil automatizar, mas dá para fazer coisas caseiras também. A terceira dica que a gente, às vezes... Eu já vi tanta equipe fazendo besteira nessa parte de... Trabalha com testes e não liga para a gestão de configuração, ou para a gestão de releases. Então, quantas vezes eu já não vi uma equipe trabalhando nos testes de performance de uma aplicação e, ao mesmo tempo, o desenvolvedor fazendo alterações naquele ambiente? Isso é uma coisa assim, péssima para o testador, porque a credibilidade do testador, quando esse sistema vai para a produção e falha,
é altíssima. Você influencia. Você não testou aquela aplicação? Testei. Mas você não sabe o que você testou, porque o desenvolvedor foi lá e mexeu ao mesmo tempo que você testou. Então, fazer um release management, ou uma gerência de configuração, versionar todo o sistema, eu digo aí, até tem uma parte que eu vou abordar logo em seguida, é tudo mesmo, desde os scripts de teste, o código-fonte, as configurações, o middleware, as configurações de hardware que você está utilizando, é versionar tudo. Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante, que eu acho que isso é uma mudança um pouquinho grande, mas lembrar disso, de planejar também os releases, planejar os testes, planejar as entregas. Tem muita equipe que ainda trabalha de uma forma muito ad hoc quando se trata desse tipo de gestão. Bom, para eu versionar a infraestrutura, tem uma coisa interessante aqui. Eu trabalhei com um banco, e esse banco tinha diversas equipes de desenvolvimento. Então, para manter todos os sistemas dessas equipes. E cada equipe tinha um ou mais servidores embaixo da mesa que eles cuidavam, os servidores de desenvolvimento deles. Então, todo o desenvolvimento era feito em cima daquela infraestrutura. Isso gerava um custo imenso para o banco, mas era um custo escondido, porque cada um comprava a sua infraestrutura, ficava ali escondida e gerenciava aqueles servidores de desenvolvimento que 100% das vezes eram usados para os testes também. Então, usei desenvolvimento e teste usando um servidor que muitas vezes estava embaixo da mesa ali do desenvolvedor, ou o pessoal de TI puxou para um data center, mas ainda era daquele desenvolvedor. Nesse caso, que eu não sei se é o caso de muitos de vocês, mas a gente tinha infraestrutura, mas essa infraestrutura muitas vezes era obsoleta, aquele servidor estava desatualizado, ou não tinha a capacidade necessária, ou ele ficava parado um tempão, porque eu não estava usando ele para muitas coisas, estava em uma fase que eu não tinha muito desenvolvimento, mas aquela equipe tinha aquele desenvolvedor reservado, aquele servidor reservado para ela. E aí, quando a gente propunha, vamos mudar isso para uma arquitetura de cloud, o desenvolvedor que estava lá não deixava. Não, essa máquina é minha, my precious. Então, eles queriam manter aquela infraestrutura ali na mão deles, sob o controle deles. Isso é um problema hoje em algumas organizações, porque se a gente trocar isso para uma arquitetura em cloud, a gente tem uma flexibilidade imensa. Nossa, eu tenho visto algumas demonstrações do que nossos clientes da IBM estão fazendo em termos de cloud, e a gente fica surpreso como a gente está preso a alguns conceitos muito pela forma como a gente está acostumado a trabalhar. Quando a gente traz cloud para o desenvolvimento, a gente gera uma flexibilidade imensa em termos de infraestrutura. A infraestrutura passa a ser tratada mais ou menos como a gente trata código. Eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, tem duas coisas aqui importantes, cloud e DevOps, para flexibilizar os ambientes de teste. Eu vou falar primeiro do DevOps, depois eu volto para o Cloud, mas eu vou falar aqui algumas coisas que a gente precisa para chegar num nível que às vezes é mágico, que é de eu clicar no botão e ter uma máquina de testes pronta para mim. Clicar no outro botão, destruir aquela máquina e gerar uma nova instância daquilo, com os dados limpinhos. Esse é o sonho do testador. O testador às vezes fica semanas, às vezes meses, esperando uma infraestrutura decente para fazer testes. Mas dá para ser diferente. Algumas equipes aí, controle de versão já costumou ser comum. A gente já está falando, quem trabalha hoje em desenvolvimento e não tem nada de controle de versão, está trabalhando na idade da pedra. Fica bem difícil trabalhar assim. Mas o pessoal já está trabalhando também com builds automatizados centralizados, que ajuda a gente aí para uma outra prática, que é a integração contínua. Até aqui, isso aqui não afetou diretamente o desenvolvedor. A partir daqui começa o testador. A partir daqui, isso aqui começa a afetar em muito o testador. Quando eu tenho integração contínua, se eu tenho um bom mecanismo de integração contínua, eu tenho testes unitários sendo rodados junto com os builds. E eu tenho um nível de qualidade já melhor do código que chega para o testador. Quando eu falo de automatizar a entrega, os meus clientes que eu trabalho, eles chegam até aqui, normalmente. Eles têm alguma coisa de integração contínua, eles têm alguma coisa de deployment automatizado, então eu já subo um código para um servidor de uma forma automatizada. Isso aqui já começa a ficar interessante para o testador, porque isso aqui possibilita que o testador tenha uma entrega contínua para o ambiente de testes. Então, toda vez que o desenvolvedor solta uma versão nova de uma aplicação, essa versão está disponível num servidor de testes.
E isso aqui pode gerar uma notificação para o testador, ó, tem versão nova. Eu tenho um ambiente controlado de testes e eu tenho essas etapas de controle que vieram antes. Mas a gente está falando de ir além disso, né? E a entrega contínua que vem do DevOps aí é quando eu consigo também implantar, fazer o processo de implantação num servidor tipo de produção, até chegar em empresas como Facebook, essas empresas mais modernas aí que têm a entrega contínua até a produção. Todos os ciclos de desenvolvimento são automatizados e permitem que a gente faça uma entrega em questão de horas ou minutos. Então, isso aqui é a estruturação que eu preciso para ter, não ter aqueles problemas de configuração que o testador sofre, né? Alguém mexeu no código, mudou o servidor de produção, ninguém avisou o testador e fica a culpa do testador que fez um mau teste. Bom, isso aqui possibilita e alavanca também cloud. DevOps e cloud, para mim, são coisas que estão muito próximas uma da outra. Quando eu tenho um ambiente... Deixa eu pular um slide aqui. Esse aqui, ó. Num desenvolvimento tradicional, eu tenho um data center lá com diversas máquinas e o desenvolvedor tem que fazer uma coisa chatíssima, às vezes, é escrever um plano de implantação, dizer o que você tem que fazer para implantar esse software. Isso numa organização que é mais ou menos estruturada. Numa organização imadura, é o desenvolvedor que vai lá e põe a mão e faz tudo sozinho, né? Mas quando ele tem que fazer isso aqui já é um saco para o desenvolvedor, porque ele não gosta de ir lá escrever coisa que não seja código. Quando a gente pega essa infraestrutura inteira aqui, joga para o espaço e substitui isso aqui por cloud, a gente possibilita que a configuração desses ambientes, desde dizer quantas máquinas, quantos nós, quais middlewares estão instalados, sejam feitas também através de código. Eu posso ter scripts lá em Ruby, em Chef, em diversas linguagens aqui, que me dizem o que eu subo no servidor para montar um ambiente de testes, de desenvolvimento, de produção para aquela aplicação. Então, eu trato a infraestrutura como um código. E aí isso aqui permite que a gente faça uma coisa muito bonita, que eu acho, no desenvolvimento, que é fazer uma esteira de desenvolvimento, onde as pessoas colocam aqui os artefatos alterados, o código-fonte, as páginas, os scripts de configuração do ambiente. Isso aqui fica armazenado num repositório aí de artefatos permanentes, uma biblioteca aqui de artefatos permanentes, que diz como montar esse sistema. E depois isso tudo vira um sistema lá em implantação. Então, toda a gestão, todo o desenvolvimento fica muito parecido com a gestão de código mesmo. Isso aqui elimina muita parte burocrática, que organizações grandes não querem ter, e resolve um problema. Um dia eu pedi para uma empresa montar um ambiente de testes para mim. Eles me disseram que, tranquilo, a gente monta em um dia. Eles levaram 3 dias para montar aquele ambiente de testes, sendo que eles tinham tudo documentado, tudo bonitinho, mas alguém mexeu em alguma configuração, em algum lugar que não estava funcionando o sistema como deveria, quando eu fui testar, né? Então, quando a gente tem esse nível de automação aqui, a gente muda um pouquinho a forma como a gente brinca com testes, com levantar um ambiente, levantar outro, uma infraestrutura de desenvolvimento. Eu ultrapasso isso. Bom, aí pode vir uma pergunta, né? Mas qual que é o nível de fidelidade versus o custo de cada um desses tipos de teste que eu mencionei? Cada tipo de teste também tem seu momento. Eu trabalho com bancos grandes, e tem bancos grandes aí que tem como ambiente de teste e desenvolvimento um mainframe que é maior do que o de bancos pequenos tem em produção. Esse cara investe muito dinheiro para ter um ambiente tradicional aí que é quase igual ao de produção, né? Mas são poucos que podem fazer isso, né? Quando a gente fala em baixar o custo e jogar aqui para o outro lado, a gente fala em cloud. Cloud ajuda muito a gente a diminuir o custo, diminuir um pouco a fidelidade dos testes. Depende. Se a gente tiver ambientes de produção também em cloud, isso ajuda bastante a gente ter similaridades. A gente tem hoje diversas ferramentas aí que facilitam muito a gestão e a monitoração de ambientes em cloud. Então, isso muda muito a perspectiva de testes, né, em termos de custo e fidelidade dos testes. Mas eu estou ficando aqui um pouco sem tempo, vou dar uma acelerada. Esse aqui, depois eu vou postar os slides para vocês verem. Isso aqui é só alguns passos aí para a gente atingir esse DevOps.
Tá? Eu retirei aqui de um artigo chamado Os 12 Passos para um Melhor Código. Então, fala desde ter um controle de versão único, fazer o deployment de um sistema, ter uma esteira de implantação. Então, esse artigo tem bastante dicas para a gente melhorar esse fluxo, que vai influenciar diretamente no trabalho do testador. Outra coisa interessante que a gente está vendo surgir cada vez mais é a parte da virtualização de serviços. Então, não estou falando em colocar numa nuvem mais, eu estou falando em substituir um serviço real por uma simulação daquele serviço, de uma forma estruturada. Então, ter virtualização de serviços desde web services até questões assim, banco de dados, softwares de mensageria. Eu tive um cliente que teve um problema gravíssimo em produção com uma parte do software que tinha o envio de SMS automatizado. Então, em determinado ponto, o software ia lá e enviava um SMS de confirmação para o usuário. É claro que a equipe de testes nunca teve acesso a esse ambiente que podia enviar o SMS, porque isso gerava um custo. Então, fazer um teste de performance enviando 1000 SMS para os usuários finais ou para vários telefones era inviável, não era possível. Mas, é claro que como deixaram de testar essa funcionalidade, é claro que quando foi entrar em produção, deu problema. Então, como é que a gente podia ter feito isso para evitar? O desenvolvedor podia ter ido lá e dado um tapa no código e simplesmente ignorar essa função. Mas ele não ia testar. Pelo menos eu não ia testar a minha fronteira. Existem outros softwares que a gente testa, por exemplo, uma comunicação com Serasa ou com software externo. Nessas opções, a virtualização entra como uma ferramenta para possibilitar que a gente simule um serviço ou uma outra aplicação que eu tenho que me comunicar e permite que a gente acelere os testes. Às vezes eu posso fazer um teste completo lá um pouco mais cedo, mesmo que aquele serviço não esteja disponível. Então a ideia é essa, eu tenho um pedaço do código pronto, eu posso simular as outras interfaces dele e ir testando esse pedaço e simulando as demais. E conforme vai ficando pronto os outros pedaços, eu vou desabilitando a simulação, que é diferente de mexer no código, eu não preciso mexer nesse código para desabilitar essa simulação, e vou criando os meus testes de uma forma contínua e incremental. Então, essa virtualização é muito importante nesse lado de acelerar os testes também, que eu falei lá antes. Estou com só 5 minutos, então agora eu vou acelerar bastante. Testes manuais versus automatizados. A gente teve várias discussões interessantes sobre testes automatizados. Eu sou um testador tradicional, eu gosto muito. Eu acho que o valor que eu tenho, que eu adiciono como testador, e quando eu faço meus testes manuais, é muito alto e nunca vai ser substituído por uma ferramenta. A ferramenta vai me ajudar, ela vai me dar possibilidades de fazer mais testes. Então não dá para automatizar tudo, vai sempre existir uma parte que eu fazia manualmente e estou fazendo de uma forma automatizada. Uma parte que é impossível de eu fazer de forma manual. Testes de performance com 50 mil usuários. Foi mencionado lá na trilha alguns exemplos interessantes de clientes que chamavam 100 pessoas para ir lá e fazer o teste de simulação e falar, todo mundo junto, vamos lá. Mas para você fazer para 1000, 100 mil usuários, isso é impossível. Então, esse é um tipo de teste que sempre vai ser automatizado, se eu quiser ter um volume grande. Aí, quando a gente fala de automação, eu vendo ferramentas de automações, se vocês quiserem ter folhetinhos aqui ótimos das nossas ferramentas de automação, mas a gente tem que sempre fazer uma pergunta, vale a pena automatizar? Qual que é o retorno de investimento que eu vou ter na automação? Outra dúvida que algumas vezes os nossos gerentes têm, essas slides aqui eu tirei numa palestra, como é que eu ensino aos meus gerentes o que é automação de testes? Então, uma dúvida que os gerentes têm quando um fornecedor de ferramentas vai lá e vende ferramentas de automação para eles, fala assim, você vai conseguir reduzir sua equipe de testes. Mentira. Sua equipe de testes não é um monte de gente que não sabe fazer testes. É gente que normalmente são pessoas inteligentes que são boas em investigar o software e encontrar problemas. Isso é muito difícil você ensinar um robô a fazer. Então, esse tipo de teste nunca vai ser substituído. Imaginar que as ferramentas de teste deixam a gente assim, tipo um inspetor bugiganga, com várias ferramentas para a gente utilizar. Mas o skill de teste ainda está lá nas pessoas. Bom, aqui para finalizar. E a última dica que eu queria dar, quem não parou para pensar em testes para plataformas móveis, para pensar nisso agora.
que as plataformas móveis estão crescendo cada vez mais. A gente tem alguns dados aí. A IBM acredita que as plataformas móveis vão fazer uma mudança no comportamento das pessoas, como a web fez há uns anos atrás. Quem aqui tem celular, um smartphone, e deixa ele longe de você? Normalmente as pessoas estão com o smartphone ali colado na maior parte do tempo. Então, tem ali um dado interessante. 91% dos usuários de equipamentos móveis estão sempre, 100% do tempo, com o dispositivo ao alcance do braço. Então, as pessoas mudaram. Isso aqui muda o comportamento, muda como a gente interage com os sistemas. Um caso interessante que foi apresentado numa conferência da IBM foi desse Last Minute, que é tipo um Decolar.com lá dos Estados Unidos, onde eles mudaram o site aqui e criaram um site móvel. E esse site móvel tem o dobro da fidelização que a gente tem. Ele gera muito mais negócio por usuário do que o site web normal. E aí que é legal, eu tenho alguns slides sobre o teste, como foi feito, eu ia explicar um pouquinho mais, mas como eu estou com tempo curto, eu só queria mostrar uma imagem para vocês. Essa aqui é a equipe que desenvolve esse site. Então, tem os desenvolvedores aqui, sentados do lado com a equipe de QA. Então, o testador está aqui sentado do lado. Aqui tem um monitor com integração contínua, onde as pessoas veem um teste e já sabem que 5 minutos depois aquela funcionalidade está validada ou não. A proximidade do QA com os desenvolvedores, com os arquitetos, com o gerente de projeto. Aqui do outro lado está o Product Owner, o CTO dessa empresa, está ali do lado. Isso ajudou muito. Isso é uma característica do desenvolvimento ágil, ele pede para a gente ter essa proximidade. Mas quando a gente não tem, talvez, essa proximidade, ferramentas colaborativas também ajudam a gente a trabalhar assim. Aqui é um outro caso do LinkedIn, mas eu não vou ter tempo de explicar em detalhes. Também é apresentado no Innovate, que é o nosso evento mundial. E com isso, eu cobri de uma forma rápida as minhas 7 dicas. Aí não deu para aprofundar em cada uma delas. Tem muita coisa para dizer em cada uma dessas dicas, mas é só para dar alguns headlines para vocês pensarem sobre testes nessas perspectivas e ter coragem de mudar para o tradicional para algo novo. Porque isso aqui pode trazer muito benefício para vocês em termos dos testes. Aqui tem uma visão geral da plataforma da IBM de testes e DevOps e tudo. Eu não vou ter tempo de mostrar isso em detalhes, mas é legal vocês verem que qualquer solução que vocês vão trabalhar no futuro para testes e automação dos ambientes, etc., deveria ter essas caixinhas que estão aqui. E, por final, eu queria deixar aqui alguns links para vocês, algumas informações. Depois vocês podem consultar. Tem o site jazz.net, que tem todo o desenvolvimento da IBM, que é baseado em tudo isso que eu estou ensinando para vocês. O blog aqui da equipe da Rational do Brasil, que tem muitos artigos, textos e vídeos em português sobre esse mundo de desenvolvimento e testes. E fica aí também meus contatos. Eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigado. E boa noite para todos.